Estude. Olá! Estamos agora na nossa terceira aula de pensamento científico na época da filosofia moderna. E como nós vimos na aula de conhecimento e verdade de René Descartes, Descartes tinha um grande apreço pela razão. Um grande apreço sobre quão longe a razão poderia nos levar em termos de conhecimento. Nós vimos na aula a dúvida hiperbólica, onde Descartes buscava sedimentar todo o conhecimento dele em uma pedra angular, que é o penso, logo existo. Mas em se tratando de ciência, a gente já não pode mais ignorar todas as críticas anteriores. Toda a crítica de Galileu ao fato de que os gregos faziam apenas teorias sem experimentações, e toda a crítica de Bacon sobre as experimentações serem ralas, que as experimentações deveriam ser mais extensas, mais diversificadas. Com isso, Descartes usaria sim a razão, mas a razão de maneira combinada com a multiplicidade de evidências. E ele daria origem ao método cartesiano. A filosofia, como a gente comentou, indutiva de Bacon na última aula, tinha uma grande crença de, dados os fenômenos, dados os dados, a teoria verdadeira apareceria por si só. Descartes e os pensadores que vieram depois disso não acreditavam nisso. Eles diziam que a gente precisava ter uma hipótese racional que não só guiasse os experimentos, mas conseguisse interpretá-los também. Isso a gente pode chamar de dedução cartesiana. As experiências vão servir para confirmar os princípios gerais dados pela razão. Ou seja, é levantada uma hipótese, são geradas experiências para confirmar essas hipóteses ou negá-las completamente. Isso se aproxima muito do método científico que nós temos atualmente. Quando você propõe uma hipótese, propõe experimentos que verifiquem e confirmem essa hipótese, e em seguida você descobre se ela foi confirmada ou se a hipótese deve ser revista. Na verdade, o método cartesiano em si traz um certo tipo de roteiro de análise, que funciona mais ou menos assim. Primeiro, a gente verifica as evidências. A gente verifica o que está acontecendo naquele fenômeno. Em seguida, a gente analisa ele, dividindo em tantas partes quanto possível. Por quê? Porque quanto menor a parte, mais fácil de entender. Então, você pega todo aquele fenômeno, divide em diversas partes pequenas para tentar entender. E depois que você tiver feito isso, você sintetiza aquelas partes em um todo que seja coerente, ou seja, em uma explicação que dê conta de todas aquelas partes que estão acontecendo. Por fim, você enumera as consequências, enumera as descobertas, e faz com que aquele conhecimento se torne acessível também de maneira mais fácil, mais organizada, mais estruturada. E tudo isso acaba fazendo com que o conhecimento se torne cada vez mais estruturado, com que o conhecimento científico se torne cada vez mais estruturado. Então aqui a gente já teve uma modificação muito grande da antiguidade, onde a filosofia natural estava baseada sim em uma certa observação, mas muito mais na razão, na lógica, etc. Toda essa grande onda de experimentação que veio com Galileu, que veio com Bacon e outros pensadores, foi absorvida por Descartes e incorporada com a razão. Os dois agora trabalham juntos. A visão de Descartes sobre a natureza tem, entretanto, algumas peculiaridades. Como vocês devem lembrar que nós vimos no outro módulo, ele faz a diferença entre a res cogitans e a res existência, ou seja, entre a substância mente, a substância pensante, e a substância corpórea, a substância material. Quando ele faz essa diferença, dizendo que aqui está o pensamento e a mente, e aqui está a mente, aqui está a matéria, e elas são duas coisas completamente distintas, o corpo, a natureza e etc. se tornam mecânicos.
eles se tornam como que pequenas ferramentas. Por quê? Porque reagem de maneira mecânica, reagem de maneira previsível. Então é claro que a gente coloca aqui também um certo fator de previsibilidade mecanicista. Em que sentido? O corpo é entendido de maneira mecânica, ele funciona como um equipamento, portanto ele pode ser entendido como um equipamento. Isso levará a diversos problemas, como por exemplo Descartes defendeu, na época dele, que animais eram seres mecânicos, sem sentimentos, sem alma e etc. Que levou a diversos problemas, né, em relação aos animais, que outros pensadores, claro, criticaram. Mas o mais importante é a gente entender que a natureza cada vez mais vai ser entendida como algo mecânico, algo mensurável, algo cada vez mais compreensível e dominável pelo homem. Principalmente dentro desse método cartesiano, onde, para compreender o todo, a gente tem que compreender as partes. Como que isso vai funcionar, por exemplo, na análise do corpo? Ele vai buscar entender o sistema circulatório, entendendo como uma maquininha. Ele vai buscar entender os fenômenos naturais como maquininhas, como partes. Mas o grande ganho de você fazer partes dentro do conhecimento é que você não está mais buscando um conhecimento que seja amplo e vago. Você está cada vez mais direcionando o seu olhar para ter conhecimentos específicos e conhecimentos aprofundados sobre fenômenos determinados, ou seja, pequenas partes dos fenômenos. E esse método cartesiano trouxe grandes ganhos, especialmente para a área das exatas. Por exemplo, ele foi o grande inventor do plano cartesiano, que tem a geometria analítica. E ele colocou as bases para o cálculo, que vai ser mais desenvolvido por Newton. As bases do entendimento matemático do mundo. Dizem, inclusive, que Descartes foi uma das maiores influências na juventude de Newton, pensador que nós vamos ver na nossa próxima e última aula sobre o pensamento científico na era moderna. Até lá!